Qual é o impacto que a minha comunicação vai gerar na pessoa que está lendo? Para você desenvolver essa habilidade, você precisa ter algo que a gente desenvolve muito como copywriter, que é a famosa segunda visão. Para mim, ela é uma habilidade essencial para vendas. É uma habilidade muito poderosa, que se você desenvolve e melhora com o tempo, aí sim você começa a conseguir vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Sejam muito bem-vindos a mais um Copcast, #NaQuarentena. Estamos aqui mais uma vez, então, para conversar com você sobre os bastidores do copyright no Brasil. Hoje tenho aqui, então, Pedro Ivo. Corre para tirar do mundo aí, ó. Uma ordem, eu... bicho. Como de chifiar, ele liga e desliga o áudio, hein? Natália Machado, tudo bom, Nath? Oi, Rafa. Oi, pessoal, tudo bom? Beleza. Robson, tudo bom, Robson? Beleza, Rafa. Beleza. Rafael Gondalini. Fala, Rafa, beleza? Tudo bom? E Rafa Switch. Fala, galera. Fala, Rafa. Boa, galera. Sejam muito bem-vindos, queridos. Mais uma vez, vamos conversar sobre copywriting hoje, os bastidores do copy no Brasil. E o assunto de hoje... Nath, refresque minha memória. Como um bom copywriter, eu esqueço muita coisa. E a gente gravou muito copcast e eu esqueci o assunto de hoje. Lembrando que... Primeiro, agradecer quem está passando sugestão para temas para o Copcast, né? A gente abriu lá um post, a gente vai tentar fazer mais isso para saber o que vocês querem ouvir. Então, hoje a gente está gravando 4 Copcasts, todos com base no que vocês pediram nos comentários. Nesse caso, a gente vai atender o pedido. Jonathan, que sugeriu. O Jonathan deu sugestão de hoje. Ele pediu para falar assim, como que a gente lida como copywriter com os diferentes tipos de linguagem do público? Porque existem infinitos públicos e para cada um a gente tem que falar a linguagem dele, que é muito diversa. Então, como que a gente adapta a copy para as diversas linguagens do público, tá? Como adaptar a sua linguagem para os diversos públicos e as diversas copies que você, como copywriter, deve fazer. Se você quer dar uma sugestão, coloca lá no meu Instagram, @rafael.bertoni, manda para mim no direct ou manda nas postagens lá que a gente sempre vai olhar, tá bom? Não significa que a gente vai escolher a sua, mas quem sabe, não é? Se não fizer também nunca vai sair, entendeu? Então é isso, vamos começar, galera. Vamos começar. Mas pode começar, Guada. Eu vou querer corrigir, na verdade, o tema, porque eu acho que a gente não se adapta exatamente ao público, também ao público, mas principalmente ao expert, né? Acho que isso faz uma grande diferença na hora da gente... Ao produto, você diz? Porque assim, nem sempre o copywriter vai escrever copy para um expert para vender um produto digital, né? Então... Ontem, né, a gente estava numa peer e a gente tinha o caso, né, de um produto para mulheres que querem conquistar homens. A gente até pegou um exemplo parecido, que era o da Luísa Vono, né, que eu acho que muita gente conhece, e a gente comparou, né, o que esse copywriter estava tentando fazer. Então, assim, era o expert que ele tinha uma linguagem bem agressiva nisso de conquistar, da mulher conquistar vários homens e tal. E a gente pegou a copy da Luísa Vono. Diríamos assim, é um produto que resolve dores parecidas, mas o fato de ser um expert diferente mudava completamente a pegada da copy, né? Então a Luísa Vono tem uma pegada mais conquiste um homem de forma inteligente, e a copy de ontem tinha uma pegada faça todos os homens ficarem aos seus pés, uma coisa mais assim, né? Então, assim, mas aí tem um ponto. Pode falar. Desculpa, tem um ponto, mano. Vamos polemizar. Não, peraí. Sim. Mesmo que seja o mesmo, pode ser o mesmo segmento. Vamos dizer assim, segmento, segmento, alguma coisa. Só que o público, ele vai variar, mesmo que seja o mesmo tema. Porque, assim, o expert que é mais agressivo, ele vai ter uma conexão com aquele público que vai ter uma linguagem mais agressiva também. Senão você não se identifica. Eu sei porque, assim, tem pessoas que eu falo assim, pô, até gosto disso, mas eu prefiro seguir... por exemplo, eu amo a Elaine Orives, eu amo o Hélio Couto. Os dois falam muito sobre cocriação, sobre física quântica. Eu amo os dois, só que, assim... Eu transito entre os dois porque o Hélio Couto, ele é super sério, ele é mais prolixo, ele é não sei o que, entendeu? E não é sempre que eu tô, é mais gostoso ver Elaine Orives, entendeu? Mas tem outros que falam do mesmo assunto, mas com uma abordagem completamente diferente que eu não me conecto. E eu não, não é a linguagem, a minha linguagem, entendeu? E, Nath, só para complementar o que você falou, quando eu estava fazendo um trabalho de pesquisa, né, para a gente entender melhor até o nosso público, eu ouvi isso de muitas pessoas que falaram que cara, você não faz ideia, eu comprei o treinamento só porque eu me identifiquei muito com o jeito do Rafa. Tipo, eu vi outros experts e tal, mas, cara, o principal diferencial foi que eu sabia que todos eram bons. Ele falou bem assim, eu sabia que todos eram bons. Mas de todos, o que eu mais gerei conexão, o jeito que ele falava, a pegada, o tom da copy dele, nossa, me conectou muito, eu adorei.
Então ele falou que só comprou por isso, para vocês verem o poder disso, né? É muito e louco, o né? mais legal é que não fui eu que fiz essa copy, né? Então quem fez essa copy foi o Guanda, ou seja, ele se conectou comigo, lógico que sou eu falando, né? Mas o texto era do Guanda, né? Então eu acho importante a gente olhar para isso de um ponto de vista de... Não é de hoje que isso é assim. Existem, por exemplo, revistas, até novelas, muitas vezes dublagem, né? Que é alguém falando na voz de outra pessoa. Ou então pessoas que escreveram livros e dizendo que, usando pseudônimos para fazer o livro, né? Tinha um cara que é da literatura portuguesa que colocava que usava um pseudônimo. Quem era o cara lá que a gente estudava no ensino médio que tinha um pseudônimo? Você lembra? O poeta, Fernando Pessoa, ele tinha vários... Ele mesmo, Fernando Pessoa, que chamava o quê? Tem vários, tem Ricardo Reis, Reis. Alberto Caeiro, É isso, exatamente. Então, escrever em nome de outras pessoas não é de hoje, né, cara? É isso que eu quero dizer, sabe? E é uma arte, né? Inclusive, talvez você não saiba, você que está me escutando aí, mas mais de 50% dos livros que estão nas livrarias não foram escritos pela pessoa que está no nome da capa. Pasme. Ele foi escrito por um ghostwriter, ou seja, alguém que é especialista em escrever livros e que entrevista essa pessoa, pega o conteúdo dele e transforma em texto. Isso não significa que o conteúdo não é da pessoa, só significa que foi outra pessoa que escreveu para que fique uma boa comunicação, né? E o copywriter, ele é exatamente isso. Muitas vezes eu via, quando a gente mandava e-mails para empresas grandes, né, que contratavam a gente, a galera agradecendo, ou mandando uma mensagem, ou respondendo, enfim. Nossa, que conteúdo fantástico, e chamando e agradecendo a pessoa que mandou o e-mail, que está assinado no nome dela, né? Sem saber que foi uma outra pessoa que escreveu, né? Que foi eu que escrevi, ou que foi um de vocês que escreveu para essa empresa. Eu acho isso muito legal, porque é um grande elogio quando a pessoa não percebe e se emociona ainda assim. Cara, o copywriter, ele tem que ser alguém que consegue construir comunicação independente de que nome ele está escrevendo. Isso é importante, né? Nem sempre você precisa se esconder atrás de... Ou se esconder não, mas nem sempre você precisa assinar como outra pessoa. É que no mercado digital, muitas pessoas vendem o produto que eles são experts, ou seja, estão ensinando a respeito do assunto e tal, né? Inclusive, muita gente pede sigilo, né? Tem muita gente para qual a gente escreve, que a gente cria as cópias para as pessoas, e elas pedem que a gente não fale que é a SB Copies que escreveu, para que, enfim, essa pessoa não saiba, de alguma forma não diminua a autoridade dela, que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que de fato impacta na marca, caso as pessoas venham a saber que o guru tal, a guru tal, ou sei lá quem escreve no final das contas somos nós, né? Então acho que é importante as pessoas saberem disso. Eu pensei que a gente faz isso já muito intuitivo no nosso dia a dia. A gente muda a nossa linguagem já conforme a gente está falando. Tipo, a forma que eu falo com a minha mãe, às vezes a linguagem, o trejeito, o tom, a forma que eu falo aqui com cada um de vocês aqui no Copcast, ou se eu tô, tipo, sei lá, falando com o Pedrão no privado, né? Tem tanta coisa que naturalmente, na rua, sei lá, com alguém que eu encontro na caixa do supermercado, não sei. Mas naturalmente a gente já tem algo que é nato nosso, né? De adequar essa comunicação conforme a linguagem ou o ambiente que a gente tá. Às vezes a mesma pessoa que eu tenho uma comunicação aqui, mas ou tô no privado, ou a gente tá num ambiente diferente, vai variar também, né? Não é que a gente muda como ser, como pessoa, mas é porque existe esses ajustes que a gente nem percebe que é natural da gente. Então, um ponto aí para... Se você encontra seus amigos da faculdade, você vai falar da maneira como você falava com eles, né? Na época, com gíria que a gente nem lembra mais que existia. Exato, das histórias do passado, né? E isso é uma característica poderosíssima, né? Tanto para copywriter, tanto para a vida, assim, você se adaptar às diferentes situações, você adaptar seu tom, seja, sei lá, você escrevendo para outra pessoa, se não você estando em uma situação formal, em uma situação de descontração, de festa, de reencontro. Cara, eu sou fã dessa habilidade, eu acho ela muito massa, me identifiquei muito com o que a Nath comentou aí, de, diferentes pessoas, diferentes tons, diferentes formas de se comunicar. E escrevendo para experts também, a gente percebe isso, né? Que é você, de fato, entrar na realidade da pessoa quando você está no ato da escrita lá, produzindo o material. E eu diria que para você desenvolver essa habilidade, você precisa ter algo que a gente desenvolve muito como copywriter, que é a famosa segunda visão, né? Então, qual é o impacto que a minha comunicação vai gerar na pessoa que está lendo, né? E é muito divertido escrever em nome de outras pessoas.
né? Porque é como se você vestisse o sapato daquela pessoa por aquele período. Eu gosto muito, eu acho muito interessante essa habilidade, como você falou, Rafinha. Para mim, ela é uma habilidade essencial para vendas, tá? Porque, e aí eu vou entrar um pouquinho no campo filosófico da coisa aqui, tá? A gente sempre fala que vender é provocar emoção e justificar com lógica, né? Então, você precisa provocar emoção. Só que considera que se você for fazer isso ao vivo, provocar emoção, nem sempre você está num bom dia, né? Então, vamos dizer que, por exemplo, o vendedor do shopping, que tem que todo dia ficar feliz para vender, porque se esse cara não está feliz, ele não vai conseguir fazer a pessoa do outro lado ficar feliz também, né? De certa maneira, o vendedor, ele é um ator. De certa maneira, o copywriter, ele é um ator. Ele veste um personagem para influenciar a pessoa de alguma maneira e gerar emoções naquela pessoa, assim como um ator, e no final ele faz uma oferta, né? E eu acho que isso pode ser levado para o campo positivo e para o campo negativo. Qual é a diferença, né? Para o campo positivo, se você está vendendo algo que de fato faz diferença para a pessoa, nem sempre você vai se conectar com o cliente que você está atendendo, sei lá, se você trabalha como vendas no shopping. Estou comparando isso para que as pessoas entendam, depois extrapolem isso para a internet, né? Imagina que você é um vendedor de shopping e naquele dia você não está se sentindo bem e entrou uma pessoa que é grossa, que ela está sendo grossa com você. Ainda assim, a tua função é fazer essa pessoa de alguma forma sentir alguma emoção que ela queira comprar e depois fazer a venda, né? E justificar com lógica, né? A gente tem que se colocar ao lado, né? Ou seja, colocar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está passando, independente do que seja, de lado, para colocar o show no ar, vocês entenderam? Tipo, para a gente conseguir envolver a pessoa. E se você está no palco, por exemplo, é quase que isso mesmo. Dar uma palestra é quase que uma atuação. Você está atuando como você mesmo ali. Né? Aí não em nome de outra pessoa. Mas é uma atuação, porque não interessa se você está feliz ou triste, a palestra vai ter que rolar naquela hora. É uma habilidade muito poderosa, que se você desenvolve e melhora com o tempo, cara, aí sim você começa a conseguir vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Né? Então isso é muito louco, né? Fala, Pedrão. Eu concordo plenamente com isso, inclusive divertido, né? Tipo, você se vestir daquele expert ou daquele personagem e tal, para escrever. E você vivencia como é ser aquela pessoa, pelo menos durante aquele momento ali de escrever um script ou alguma outra coisa nesse tipo. Mas eu também estava pensando quando o papel do copywriter e a missão do copywriter é escrever para uma instituição, por exemplo, para uma empresa, que não tem necessariamente uma cara. Mas a gente pode perceber que, inclusive, as organizações, os negócios têm uma voz. A gente pode fazer isso de maneira intencional ou de maneira que vai acontecendo naturalmente. Mas as marcas, se a gente parar para perceber, elas têm um tom de voz, elas têm um estilo próprio e que a pessoa que está escrevendo ali um material publicitário, ela também tem que se vestir daquele perfil, daquele jeito que a marca se comunica. Então, a gente falou em outro episódio do Copcast sobre a Nike, por exemplo. A Nike tem um estilo de comunicação, um estilo de escrita, de script, que é diferente da Adidas, por exemplo. Tem outras marcas, a gente pode citar, tem um tom mais bem-humorado. Tem outras que tem um tom que tem uma personalização de uma personagem feminina. Então, tem uma voz que é mais feminina, mais materna. Então, até para negócios em que não há um expert ou uma cara de uma pessoa, é necessário também se adaptar àquela linguagem que está de acordo ali com o que a marca estabeleceu para ela mesma, né? Um exemplo prático, eu fui no supermercado outro dia, né? E eu tive que adaptar a minha forma de comunicar com uma funcionária que estava começando agora no caixa e o supermercado cheio. Imagina o desespero dessa caixa. E a gerente que estava meio pé da vida com ela, treinando ela. E lá fui eu, a minha vez, justamente nessa caixa, a primeira vez. Quando eu vi aquilo tudo, eu falei, poxa, eu tô com tanta pressa, eu vou pegar logo a que tá em treinamento. Foi assim, um segundo. Aí eu pensei assim, não, pera lá. Graças a Deus que sou eu, porque imagina se for uma pessoa impaciente que vai tornar o dia dessa mulher horrível. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, então peraí, sou eu, então eu vou pelo menos tentar fazer a minha parte, né? E aí, a primeira coisa que eu vi é que eu tava botando as coisas com muita pressa em cima pra mim e passando tudo, né? E aí eu vi que ela estava muito agitada. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a botar bem devagar. Comecei a falar com ela, tipo assim... Eu vi que naquele momento ela tá precisando de acolhimento e alguém que entendesse ela. Eu falei, nossa, não, tranquilo, você tá em treinamento, eu consigo ver que você tá em treinamento. Não, tudo bem, olha, eu não estou com pressa. Aí ela começou a conectar comigo, falando, porque às vezes bate um nervoso. E ao mesmo tempo, a mulher lá que tava treinando ela... não é assim, não sei o quê, o que você digitou aí? Aí eu virei pra gerente
E já fui com outro papo, né? Porque já eu pensei no ego da gerente, né? Aí eu pensei e falei assim, nossa, você que é a cabeça aqui, você que tá conseguindo treinar ela, você que manda aqui em tudo. Aí a mulher já ficou toda importante. Falei, poxa, quem nunca começou, né? Quem nunca se lembra do primeiro dia, né? É tão importante as pessoas que apoiam a gente no primeiro dia. Na hora, essa gerente mudou o semblante, começou a tratar a caixa assim. Ai, mudou o tom de voz, mudou tudo. Então, assim, eu fiquei no meio entre conectar com a mulher do primeiro e a gerente, porque eu sabia que eu tinha que abordar certas coisas completamente diferentes. E aí, no final, eu sei que ficou todo mundo feliz, deu tudo certo, mas, tipo, poderia ter sido trágico, entendeu? Aquele momento ali. Mas eu acho que até a habilidade de copy naquele momento também ajudou pra caramba. Como que eu vou conectar duas pessoas que estão quase se pegando ali, entendeu? E eu ali no meio. Eu consigo ver isso que aconteceu com você na minha vida em vários momentos, né? E eu acho que, assim, um bom copywriter, ele é um cara que, ou uma pessoa que consegue se adaptar ou adaptar muito bem a comunicação à maneira como as pessoas vão entender. Comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. E olha só que louco, né? Você percebeu, nesse exemplo, que a comunicação com uma pessoa tinha que ser de um jeito porque você queria gerar o resultado A. E com a outra pessoa, tinha que ser de outro jeito, tinha que ser falado outras coisas para gerar o resultado B. Ou seja, por isso que eu falo que a gente treina copy todo dia, o tempo todo, apesar de copy não ser tudo, né? Então, a gente treina copy em cada comunicação que a gente faz. Vamos pensar um pouquinho. Qual é o tipo de comunicação que não tem uma intenção de gerar uma ação como resposta? Pensa comigo, nem que seja convencer a pessoa de alguma coisa. Ou você está pedindo alguma coisa para alguém, ou você está concordando com alguém, querendo que a pessoa concorde e goste de você. Sempre tem uma intenção por trás da comunicação que não é explícita necessariamente, né? E que muitas vezes, na maior parte das vezes não é explícita, né? Ela fica ali, a sua intenção era fazer todo mundo ficar bem. Só que se você falasse, aí galera, vamos ficar bem, vamos ficar tranquilo e tal, não ia funcionar. Então eu acho que isso é muito legal para a gente ver que se você treina isso no seu dia a dia, é assim, o que eu preciso falar? É aquela velha, o exemplo do seu filho, né? O que eu preciso falar para o meu filho tomar banho? Né? Meu pai fazia uma com a gente no começo, quando a gente era moleque, depois parou de funcionar, mas no começo funcionava. Falava assim, a minha mãe chegava e falava assim, você tem que tomar banho. Aí meu pai falava assim, eu vou primeiro. E a gente, não vou eu. Então, queria todo mundo brigar para tomar banho. Né? Então, assim, olha que louco, né? Se ele falasse, vai tomar banho, ninguém ia. É a mesma coisa que com o cliente, né? Muitas vezes você fala, compra lá o negócio. Fala, cara, inferno, fica mandando eu comprar as coisas, eu compro o que eu quiser. Né? Agora, se você falar assim, nossa, você viu aquele negócio que interessante? Ou se você mexer com ego, ou se você mexer com conforto, deixar a pessoa mais confortável na situação que ela está, a ação acontece. Né? Então, é realmente um treino, descobrir o tipo de comunicação que gera resultados em cada comunicação que você vai fazer. Né? Diga, Robson. Eu acho que tem um ponto importante, quem vai fazer comunicação onde envolve experts, né? Por exemplo, aqui na SB Copy, o Rafael vai aparecer, enfim, né? Eu acho que quando o copywriter vai conversar com públicos muito diferentes e principalmente com negócios diferentes, às vezes ele vai fazer uma campanha para um advogado, e depois ele vai fazer uma campanha para um cara que é para ajudar a sair com mulher. São conversas extremamente diferentes, né? Mas eu acho que o Gwanda tocou num ponto que é essencial. Não pode sair da linguagem do expert, porque senão começa a virar, e aí é o que você falou, o cara vira um ator e não fica uma coisa original dele. Ele não se sente nem à vontade de falar, né? Se for um vídeo, né, no caso, né? Às vezes até para fazer uma live, falar de um jeito que não é da forma adequada dele. O cara começa a se sentir mal porque não é ele. Então, isso também é muito importante de ser anotado, tá? O outro ponto é o copywriter, que foi o que o Rafinha falou muito bem, ele tem que se adaptar, ele tem que ter a habilidade de se adaptar. Eu acho que o ponto pro copywriter é esse de treinamento. Ele tem que se adaptar e entender como que a pessoa fala, como que ela se comporta para que não trave, né? Tipo, nossa, eu tô aqui, acabei de sair de um negócio de advogado aqui, agora eu vou falar com um cara que, né, para ensinar o público aqui de 18 anos a ficar com o menino na balada, assim que as baladas voltarem, é claro, né? Lembrando que nesse aqui a gente também está em quarentena, né? Se é que já não voltaram, tomara que já estão... Se bem que balada eu acho que já acabou faz tempo, né, cara? Mesmo que volte a quarentena, acho que balada não vai existir mais. Esse negócio de balada... exatamente. Agora é aplicativo, como mandar mensagens, né? Então, né?
O problema que a balada resolvia, o Tinder resolve hoje de um jeito muito mais simples e mais barato, né, cara? Mas continua sem sair de casa, agora precisa de scripts persuasivos, né? Verdade. Cara, copy pra Tinder. Exato, copy pra Tinder. Muito bom. Como é que você faz, Gwanda? Conta pra gente, dá uma dica aí. Cara. Ih, Como é que Gwanda, eu faço? nossa. Não me complica, cara. Não se comprometa, hein? Isso é. Vai ter A que Jéssica cortar, vai pegar no pé. Vai ter que cortar essa parte do copy. Mas eu Legal, ia gente. falar Fala, Gwanda. que a gente teve um caso aqui na SBCop, né, que é uma expert que a gente trabalha, que entre um lançamento e outro, ela fez um trabalho de branding pessoal lá e ela mudou completamente a própria identidade dela, né? Então a gente teve que pegar uma copy que já tinha sido feita de um lançamento e mudar bastante a copy, assim. Na verdade, assim, o conteúdo em si era parecido, mas a linguagem mudou bastante, porque a pegada da expert era diferente, assim, né? Então você vê que às vezes o mesmo expert, dependendo até do momento, né, do posicionamento dele, que pode ter mudado, assim, acaba refletindo também na copy, né? E você tem que fazer essas mudanças, né? Tem que mudar o chapéu de novo e escrever quase como se fosse para outra pessoa, assim, né? E empresas, que a gente estava falando, tem muito o lance de cultura, né? O copywriter entrar na cultura da empresa, né? Porque acho que nem sempre vai daqui para frente, né? Acho que não vai ser só pessoas, né, que a gente vai fazer copy, né? Vai começar a fazer copy de empresas, né? Também, instituições, enfim. Então é muito na cultura. Então, quando a empresa também não tem uma cultura, eu já vi casos do próprio copywriter, isso casos americanos, o cara, tipo, vamos parar aqui, vamos entender a cultura da empresa, porque senão eu não consigo nem comunicar. Então, eu acho que é muito nessa linha, né? Eu tive uma empresa numa época e, por exemplo, as pessoas que trabalhavam comigo, eu como dona da empresa, então, tipo assim, eu tinha essa preocupação também, é meu público, certo? As pessoas que trabalham comigo estão ali, eu queria me conectar. E eu comecei a perceber que eu acho que tinha 6 na época, 6 funcionários, não me lembro. Eu descobri que eles eram evangelistas. Por quê? Porque eles começavam a se comunicar muito com expressões que eu não conhecia. Então, o que aconteceu? Eu comecei a falar, porque eu estava me sentindo fora daquele ambiente. Então, às vezes, quando dava uma coisa legal, eu via que eles falavam assim, glória a Deus. Não sei se ainda é assim, ou se é... E aí, quando começava as coisas, eu falava, gente, massa, glória a Deus. Mas não era minha religião, entendeu? Porque, tipo assim, eu via que era legal, porque gerava uma comunicação, eu achava legal. Porque a sua intenção era se conectar. Me conectar. E, tipo, eu fui convidada para dar entrevista na rádio evangélica. E aí, o que eu fiz? Eu nem sabia o que era copywriter nessa época, 500 anos atrás. Eu peguei o pessoal que trabalhava comigo e falei, gente, quais são as expressões que vocês usam? Eu tô pensando em falar isso. Como você diria isso? E eu praticamente falei um dialeto novo naquela entrevista. Porque eu falei, se eu chegar e falar do jeito que eu falo aqui, eu não vou conectar tanto com o público, entendeu? Mas você viu que isso já foi uma necessidade até sem nem saber o que era copy, né? Olha que louco. Não, animal. E assim, porque a questão é o seguinte, tudo parte da intenção. A tua intenção era gerar um resultado em comunicação, ainda que fosse um entendimento das pessoas, né? Ainda que elas prestassem atenção em você ou não. E lembrando, pessoal, que técnicas de copywriting não foram inventadas pelo meio publicitário, elas foram descobertas, né? Então, o que eles viam é que quando, sei lá, um grande orador falava a respeito das histórias que ele passou na vida dele, as pessoas se conectavam profundamente. E aí a publicidade começou a olhar para isso e falou, peraí, será que se eu contar história funciona para a marca também? Será que se eu contar história funciona para vender produto? Né? Então, a publicidade, a propaganda, ela só trouxe isso, né? O copywriting em geral só trouxe isso, que já existia, e isso foi adaptado para uma linguagem escrita e para uma linguagem de venda. Maravilhoso, Nath. Gostei mais uma vez do seu exemplo, sempre trazendo ótimos exemplos aí para a gente. Meus queridos, é isso. Então, com isso concluímos mais uma edição do nosso Copcast. E lembrando então que toda terça-feira, episódio novo no ar. Esse daqui é mais um episódio do Copcast. Se você está interessado em dar ideias para a gente, entra lá no meu Instagram, rafael.albertoni, manda no meu direct ou manda nas nossas mensagens, nossas postagens lá, que a gente vai sempre olhar e trazer conteúdos novos para vocês. Meus queridos copywriters, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima!